E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o clima no Brasil segue pegando fogo. O dia ontem extremamente agitado, muita coisa aconteceu. Mas antes da gente falar das tretas, quero abrir o vídeo de hoje trazendo umas notícias positivas do nosso Brasilzão. Depois começamos a falar sobre a imprensa, né? A mídia, que logo no início da manhã soltou uma nota que prometia um grande rebuliço. Tentaram emplacar narrativa em Bolsonaro, só que apareceu uma tatuagem que era uma informação crucial. E aí a imprensa parou de falar no tema e vocês vão entender, né, se é que vocês já não viram o que aconteceu. Também quero falar sobre a polêmica que a Folha de São Paulo levantou em torno do YouTube, mais algumas coisinhas. E nesse tema, falar rapidamente sobre o debate que teve ontem na TV Cultura, né, foi da Folha de São Paulo, em torno do governo do estado de São Paulo. Depois vamos falar de Lula versus Bolsonaro. Nosso presidente teve aí no Ratinho ontem. Tem algumas coisinhas positivas para falar sobre ele. Falar de justiça também, decisões aí a nível do tribunal, retirar conteúdo, tem conteúdo que não precisa retirar. Sobre a questão do Pix aí que o Bolsonaro não precisa tirar, não é desinformação. Por outro lado, as agências de fact-checking e até o UOL falaram que o Lula não mentiu, né? Que o Lula não mente, nem fake news. Mas o Lula errou. E a CNN também deu uns tapinhas no Lula, mais alguns problemas aí pro Molusco ter que lidar. Depois vamos falar de pesquisa eleitoral. Apareceu mais onde Bolsonaro está empatado com o Molusco, só que dessa vez o que mais chamou a atenção é que o Globo, na verdade uma coluna do Globo, criticou publicamente o Instituto de Pesquisa, tentou descredibilizá-lo, e isso é muito estranho. E a gente tem que comentar sobre isso, falando mais uma vez sobre o IPEC, outra informação bem crucial para entender o que é que está acontecendo. Inclusive a própria imprensa questionou, né, um jornalista que sabia do resultado antes da divulgação oficial, mas não quero adiantar, também vou falar do Ciro Gomes. E por fim, o assunto mais sério do vídeo de hoje, a União Europeia aprovou uma proposta que tenta colocar o Brasil de joelhos. A gente tem que comentar sobre isso e vários outros assuntos. E já vamos começar aqui. Vejam só. Como Bolsonaro diz, se não roubar, sobra dinheiro. Correios registram maior lucro em 22 anos. O valor chegou a 3,7 bilhões de reais no ano passado, informou a estatal nesta quinta-feira. A empresa está na lista de privatizações do Planalto. E você vê, após lucro recorde, Correios terão distribuição de lucros a empregados. E quem vem acompanhando o Bolsonaro aí, nos podcasts inclusive, ele fala sobre o rombo no Postales, onde a turma aí, né, que trabalha nos Correios está tendo que pagar a mais para poder se aposentar. Quando não rouba, sobra dinheiro. Na verdade, o dinheiro é até distribuído entre os funcionários. Mas vamos continuar. Confiança do empresário industrial tem segunda alta seguida e atinge 62,8 pontos em setembro. Tá em alta, assim, vamos atender, tá crescendo, confiança, né? Temos um ambiente favorável para investimentos. Segundo a CNI, todos os componentes do índice apresentaram alta no mês. Todos os componentes. Tudo tá melhorando. Falando em índices, falando na verdade em todos os índices, quem diz é a CNN, todas as faixas de renda registraram deflação em agosto, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Porque a imprensa gosta de falar, não, essa redução de Bolsonaro, da gasolina, isso aí só ajudou os ricos, porque pobre não tem carro. Como se também o pobre não pegasse ônibus, como se o preço da gasolina não impactasse no frete. Mas sabe como é a imprensa, né? E aí agora? Vamos falar o quê? Todas as faixas foram impactadas pela deflação. A Flávia diz, de quem é a culpa? De Bolsonaro. A escolha é nossa. E se quisermos que o país continue a prosperar no dia 2 de outubro, todo mundo já sabe, né? 2 patinhos na lagoa, 22. Olha só essa daqui. Isso aqui foi de ontem. Ontem, o valor que é do Grupo Globo teve que assumir que Bolsa Brasileira ganha de lavada de estrangeira. Mas, diversificação ainda é recomendada. Diversificação, né? Vamos diversificar? Olha aí, olha a diversificação dos Estados Unidos. Em qualquer ação que você coloca, você estava perdendo. Qualquer não, né? Tem um... Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Tem aqui, ó. Tem esse quadradinho aqui. Tô riscando no vermelho sobre o do vermelho, né? Mas tem um quadradinho verde aqui, ó. Olha a diversificação. Enquanto a Bolsa Brasileira decolando, a americana derretendo. E falando de investimentos, o Brasil fica em 4º lugar no ranking global de investimento. A Renatinha diz, ó, o ano é 2022, conflito em andamento, né, pós-pandemia, eleições para os maiores cargos políticos. E o Brasil do governo Jair Bolsonaro segue crescendo.
em 22 é 22. E aí, só para falar, já que se conecta até quando a gente falar da União Europeia, da ONU, Apple perdeu 154 bilhões de dólares de valor de mercado ontem. Aí o Diego fala, os rumores levam a crer que toda empresa que dependa de energia e internet vai ter uma grande queda. Os países que têm energia e comida irão sobreviver aos próximos acontecimentos. E o Brasil, graças a Deus, tem os dois e de sobra. E vamos falar da imprensa. Gente, não quero nem entrar muito na treta, porque esse aqui foi um caso trágico. A pessoa tirar a vida da esposa e do próprio filho, assim, é algo assustador. A imprensa ontem tentou atingir Bolsonaro com a tragédia. Você vê ali, ó, duas notícias do G1. Vídeo mostra que o homem aí, né, ferindo mulher e filho em frente à escola. Suspeito tem licença de colecionador, ou seja, é CAC. É CAC. A G1 ali embaixo. Justiça decreta prisão preventiva de homem que tem o registro de CAC. Folha de São Paulo no meio. Homem com registro de CAC. Eles sabem. Quem que apoia Bolsonaro em geral são os CACs. Tentaram pegar o cara e colar em Bolsonaro por quê? Porque ele é CAC. A notícia começou a circular no início da manhã. Parte da esquerda começou a bater em Bolsonaro. Mas, porém, entretanto, toda a vida, o que foi que aconteceu? Vocês já estão vendo aqui, né? Já devem ter visto também ontem. Esse cidadão, ele tem a tatuagem do Lula no braço. E tem escrito aqui embaixo a palavra free, que seria livre. Lula livre. Assim, sabe? Até o nome do filho dele, que veio a óbito, ele deu o nome do cidadão aí, né? Do Molusco. A criança tinha o nome do Molusco. Assim, é um absurdo. Assim que essa informação saiu, foi revelada, a imprensa parou de falar no tema. A imprensa parou. Não era mais interessante. Por quê? Porque agora não dá mais para eles colarem isso daí em Bolsonaro. Aí o assunto assim desapareceu por completo. Mas ninguém falava mais nada. Mais nada. A imprensa igual um abutre. Não, isso aqui vai prejudicar o Lula, então vamos ficar calado. E aí Bolsonaro falou sobre esse tema. Ele disse o seguinte, ó: após mais uma tentativa covarde de me associar a um crime brutal sem o menor fundamento, a imprensa teve que descartar a narrativa por conta de uma tatuagem de Lula no braço aí do criminoso. Dificilmente seguirão dando destaque. Prova de que a preocupação nunca foi com a vítima. Nunca! O fato é que, se não existisse essa tatuagem, jornais ainda estariam explorando mais uma narrativa mentirosa para tentar convencer inocentes de que milhões de pessoas que me apoiam, homens, mulheres, jovens, idosos, compactuam de alguma forma com esse tipo de barbaridade. Tamanho desrespeito não atinge somente o povo, que já demonstrou inúmeras vezes seu caráter ordeiro e que se manteve pacífico mesmo diante do abuso da corrupção e da violência na era petista, mas principalmente as vítimas desse crime, reduzidas a meras ferramentas de campanha. Em que isso ajudaria a não ser estímulo à violência? Bom, criminosos como esse, que tiram a vida da ex-mulher e do filho em São Paulo, devem ser tratados como criminosos e ponto final. Quem tira a vida de uma forma gratuita e cruel tem que apodrecer na cadeia. Não interessa a opinião política. E a imprensa parou de falar no tema. Sobre o caso do Felipe Barros, a gente comentou no final de semana. Acho que a maioria de vocês devem ter visto, né? O Felipe disponibilizou o vídeo, eu mandei o vídeo, falei, não posso mostrar o vídeo, né? Porque das políticas da plataforma. Envolvia aí agressão. Para quem não lembra, só para recapitular bem rápido, o Felipe estava distribuindo, né, uns panfletos junto com seu sobrinho, seu tio, sua assessora e a turma aí do clube de futebol Tubarão, torcida organizada do Tubarão, foi agredir, socos, pontapés. Felipe conseguiu acesso, câmera de segurança, filmou tudo e começou a identificar as pessoas. Ele fez duas postagens, uma seguinte, ó: não tem um partido, disse Henrique Souza, presidente da Falange Azul, que encabeçou as agressões contra a minha família, minha equipe e contra mim. Olha o bonezinho dele. Lula 2022. E o Felipe Barros, ele conseguiu ter acesso ao grupo de WhatsApp do Falange Azul, onde tem várias pessoas. É tão absurdo que eu tive que apagar algumas mensagens. Porque eles estão falando o que eles querem fazer com o Felipe. São coisas assim que realmente atentam contra a vida dele e até de Bolsonaro. Ele diz, ó, a mensagem de cortar, que se usa para cortar comida, é da apresentadora de TV.
A da furadeira é da esposa do presidente da Falange Azul. A quem mentiu dizendo que tinha sido agredida, né, pelo sobrinho dele de 18 anos. A Polícia Federal já foi acionada. Faremos a melhor recepção ao presidente Bolsonaro da história. Que eles falam, olha só, né, Bolsonaro tá vindo aqui no mesmo mês que a coisa aconteceu no passado, né? Talvez aí seja fácil dar uma espetada nele. É um absurdo. É um total absurdo. Mas a imprensa segue ignorando esse caso. Por quê? Porque não ajuda o Lula. A matéria completa, o Felipe colocou vários e vários prints, ele disponibilizou para o pessoal do Brasil Sem Medo, tá lá. Os membros da torcida organizada falam em atentado contra Bolsonaro em Londrina. A matéria completa tem vários prints dos diálogos que o Felipe pegou do grupo de WhatsApp dessa galera que ele falou que já entregou para a Polícia Federal. Isso daqui tava no vídeo ontem, não deu tempo. O vídeo ontem foi bem longo, né? Pelo amor de Deus. Mas a Patrícia Campos Melo, uma especialista aí, né, em redes sociais, a gloriosa, que veio com aquela matéria do passado do tal disparos em massa de WhatsApp. Ontem, realmente saiu ontem de manhã e foi um dos assuntos do dia. O pessoal da Jovem Pan falou bastante, né, porque eles estavam envolvidos nisso daqui. A Folha de São Paulo, através da Patrícia Campos Melo, disse que aqui o YouTube, a plataforma, privilegia vídeos pró-Bolsonaro em recomendação a usuários, diz estudo. Ao longo do dia, diversas pessoas explicaram sobre como o algoritmo funciona, né? O que tem mais visualizações tem a tendência de ser recomendado, simples assim. Agora, o que chama minha atenção foram inúmeras pessoas da esquerda divulgando isso daí, tentando criar um caos, né? Um desespero em torno do tema. Teve jornalista da esquerda até que achou ruim no início, mas eu acho que para não deixar os coleguinhas chateados, ele apagou o post. Tem um cara que é André Chadres, ele escreve no Estadão, ele postou, depois apagou a foto dele no Twitter. É um bonequinho desenhado, sabe? De preto e o fundo branco, só isso mesmo. Assim, desenhado à mão, um negócio bem ridículo, mas ele apagou, não sei porquê. Talvez ele não queira deixar a Mônica Bergamo triste, a Patrícia Campos Melo. Só que na própria matéria da Folha de São Paulo, a própria matéria já falava o seguinte, ó. Aqui é o que a plataforma explica. Nosso sistema de recomendação busca ajudar as pessoas a encontrarem vídeos que lhes ofereçam algo útil e interessante, diz a assessoria da imprensa. Para tal, nós nos baseamos em vários tipos de sinais, ou seja, dados que alimentam o sistema. Esses sinais incluem os cliques, tempo de visualização, respostas a pesquisas, número de compartilhamentos, números de cliquei em gostei e não gostei, entre outros. Ou seja, quem tem mais views, quem tem mais audiência, normalmente é recomendado. É simples assim. Simples assim. É simples assim mesmo. Mas a Folha estava muito incomodada. Aí falou, não, a Jovem Pan está sendo mais recomendado do que o canal do Lula. A Jovem Pan tem mais de 4 milhões de seguidores. O canal do Lula tem 517 mil. Ninguém assiste as lives do Lula. Aí a Mônica Bergamo, ela divulga falando, escândalo em plena campanha eleitoral, o YouTube recomenda vídeos da Jovem Pan que privilegiam Bolsonaro com fake news contra as eleições que chamam Lula de chefe de quadrilha e dodói da cabeça. E aí vem um Rafinha Bastos, que não é de direita. Ele ainda frisa falando, Mônica, esse é o comentário de alguém que não vota no Bolsonaro. A pesquisa foi amadora. Desconhece informações básicas sobre o algoritmo da plataforma. O conteúdo foi sugerido simplesmente porque está sendo assistido naquele momento. A direita tem mais força e engajamento em todas as redes. Todas as redes. Até falando em engajamento, todo engajamento que eu tenho, eu agradeço a vocês, né? Obrigado aí, todos vocês estão sempre aí compartilhando o vídeo, clicando no gostei. E o pessoal também que assiste, eu entendo que é muito importante, né? Por 1 hora, às vezes, do dia aí, quem assiste todos os dias, 1 hora do dia de vocês gastam comigo. É uma responsabilidade que eu tento, sabe, usar para o melhor, para ver o nosso Brasil andar para frente. Espero nunca decepcioná-los. Aí vem a Globo, né? Só para impulsionar a narrativa. YouTube privilegia canais alinhados a Bolsonaro em recomendações de vídeo. O Flávio Gordon até brinca, né? Claro. Todo mundo sabe que o YouTube é bolsonarista. E aí, olha só. Nessa tentativa aí de problematização, falei que falar rapidamente sobre o debate em São Paulo. Aí você deve estar olhando assim, uai, ele não falou do debate em São Paulo? Porque o patatá tá ali, os patatistas. Olha a matéria da UOL. Discurso de Bolsonaro é de quem perdeu e não quer ser preso. Diz o Patati. Aí o Texugo fala, né? O patatismo cultural é só mais um braço do PT. Até o discurso é o mesmo. É uma turma que está sempre gerando confusão, problema, etc. O debate de ontem, para quem viu, não teve grandes momentos
de lacradas, mitadas. Foi um debate, o Tarcísio ali, pelo que o Tarcísio vem apresentando, eu acho que ele tá levando uma estratégia de não, eu vou na manha, eu vou aqui mais calmo. Eu acho que ele deve estar levando em consideração que ainda tem o Rodrigo Garcia, que tem uma quantidade de votos, meio assim, tentando já mostrar assim, não, eu tenho um perfil mais calmo, não sou tão combativo assim. Tentar agradar esse eleitor mais isento, aquele eleitor mais de centro. Aí o Tarcísio está seguindo por esse caminho para ir para o segundo turno e aí derrotar o Haddad. Mas eu acho que o Tarcísio foi levado para o turno, independente. Eu acho que ele está seguindo essa linha, mas foi de boa. Como sempre, o Tarcísio tem uma memória muito melhor que a minha, né? Eu acho que eu tenho uma memória boa, mas do Tarcísio, ele realmente decora coisas absurdas. Ele tem assim na ponta da linha um raciocínio rápido, uma dicção muito boa, ele concatena as ideias dele, explana assim, de uma forma, em geral, muito boa. E porque eu desejando falar tudo isso daqui, antes de avançar, o que é que tem a ver com isso daqui? Vejam só. Quem roubou a cena no debate de ontem não foi nenhum dos candidatos ao governo do estado de São Paulo. Quem roubou a cena no final do dia foi um candidato a deputado patatista. Um patatista que, junto com a sua turma, há tempos atrás, ficava chamando o Bolsonaro de frouxo, ficava chamando o Bolsonaro de covarde, ficava fazendo piadinha de Bolsonaro, piadinha dos grupos que apoiavam o Bolsonaro. Já falaram que eu era funcionário do Centrão, que eu recebia dinheiro, falavam isso daí de mim, falaram que eu passava pano para Bolsonaro, isso aí é até um elogio, né? Eu realmente passarei. Não vou nem querer falar quem é. Na rede social, olha, o meu problema não é esse. Eu quero falar é da mensagem, gente. Vários de vocês, acho que hoje, já olham para os políticos e falam, gente, eu não quero o político da mitadinha. Eu não quero o político lacrador. Eu quero um político que ajude o Brasil a prosperar. Vou ler aqui o que a Atsuko escreveu e o que o Rafael Fontana, acho que eles resumiram bem o que eu penso. A Atsuko fala o seguinte, ó. Os conserva-loucos sempre causando, sempre fazendo barraco. Não sei por que esse cara se bandeou pro lado do Tarcísio, já que passou tanto tempo só batendo no cara e dizendo que o candidato pro governo era o Weintraub. Tarcísio aceita de boa e ele vai causar justo com essa mulher. Brigou com a jornalista. O Rafael fala o seguinte, além de trabalhar duro, estudar todo o mapa do metrô de São Paulo, conhecer cada canto do estado, Tarcísio agora precisa se desculpar pelo comportamento de um deputado que só atrapalhou a sua campanha em um importante dia de debate. É preciso muita paciência. Todos os jornais estão batendo na tecla, tentando colar o Tarcísio na confusão. O Fontana continua, o deputado que tentou aparecer, ele queria lacrar, de forma egoísta, só para se autopromover, é do tipo que recomendamos você pesquisar a fundo antes de votar. Inclusive foi um deputado que brigou com Eduardo Bolsonaro. A irresponsabilidade do parlamentar poderia ter causado dano à imagem do futuro governador de São Paulo. Quanto à pessoa que é uma vergonha para o jornalismo brasileiro, sua relação com políticos de oposição deve sim ser exposta. Todavia, não dessa forma. Até porque um deputado possui meios oficiais muito mais úteis do que pegar uma câmera, o celular e ficar tentando aparecer para fazer campanha. Tá falando aí que a tal jornalista foi atacada. Não tem ataque, mas não é esse o ponto. O ponto é todo o desgaste. O Tarcísio tá tentando ampliar a base dele, tá tentando falar com aquele eleitor mais ao centro, mais isso, e tá lá o cara pensando em si. Tem a caneta na mão de deputado. A pessoa envolvida, inclusive, trabalha para a fundação aí Padre Anchieta, que é do governo do estado de São Paulo. Então, é aquela direita que não pensa. Direita que não raciocina. É o que eu digo. Sabe, tem hora que dá assim, uma tristeza com os representantes que a direita tem. A pessoa pensa mais em si, em aparecer, do que ajudar no plano como todo, né? De reeleição a Bolsonaro, eleger uma grande bancada, derrotar o PT no estado de São Paulo. O egoísmo. Enfim, não quero nem falar o nome, porque aqui não é treta. Vocês acham que entenderam e seria uma crítica que seria aplicada para qualquer outro que cause problema para Bonorinho. Deixa Bonorinho em paz. Mexeu com ele, mexeu comigo. E vamos falar dele. Bolsonaro amplia a audiência do SBT. Esse Bolsonaro, hein? Presidente concedeu entrevista a Ratinho na noite desta terça-feira. Mas por quê? Porque as pessoas querem vê-lo. Você quis assistir, eu quis assistir.
Eu dei um jeito de assistir por aqui, até foi um trabalho achar um link. Você clicava no link oficial do SBT e falava, não tá disponível no seu país. Eu falei, miserável. Aí achei um cara que tava transmitindo ao vivo, consegui assistir. Brincadeira, né? Estavam me sabotando. Brincadeiras à parte, só quero mostrar duas coisas, que eu acho que já é o suficiente. Primeiro, a parcialidade da imprensa. O jornalista que tenta, eu acho que ele tenta, né? Vender uma imagem de independente, que pensa por si mesmo, que não tem lado. A gente trouxe o print de cima no vídeo de ontem, onde o Mau Mau, ele está elogiando o Lula. Né? Vou até botar aqui a cara do Mau Mau, ó. Ele é isentão, ele não tem lado, ele é isento. Achei muito boa a entrevista do Lula à CNN. William Vac fez boas perguntas, algumas duras, mas de forma sempre muito cordial. Lula muitas vezes divagou na direção que queria, mas mandou muitos recados importantes. Entrevista relevante, eu achei. E a Mônica Bergamo até compartilhou. Aí o mesmo Mau Mau comenta sobre Bolsonaro. Bate-papo com o Ratinho, na verdade, é propaganda eleitoral de Bolsonaro. Não tem como levar a sério a imprensa. O cara elogia o Lula e tenta fazer pouca coisa de Bolsonaro, tenta descredibilizar. Um dia depois, cara, acho que ele esquece o que ele posta no Twitter, ou então acho que ele subestima a capacidade das pessoas de checar a informação por si mesmo. E falar, o Mau Mau, olha o Mau Mau, amigo da Mônica Bergamo. E outra coisa que eu quero destacar é o seguinte. Acho que aqui pra mim foi o ápice da entrevista de Bolsonaro. Foi uma entrevista até rápida, né? Meia hora, podia ter sido mais. Mas a gente sabe como é TV. Escuta só. O atual ditador da Nicarágua, ele prende padres, fecha TVs e rádios católicos e expulsa freiras de lá. E chama o pessoal, esse pessoal católico, que lá a religião que mais impera é o catolicismo, simplesmente de fascistas. Expulsa essas pessoas de lá. Nós não podemos deixar que isso chegue no Brasil. Porque o ex-presidente, né, que é candidato, falou que cada presidente pode fazer o que bem entender no seu país. Não é bem assim, não. Se está perseguindo o católico lá, é sinal que ele pode fazer o mesmo aqui no Brasil. Pode não, vai fazer. Porque ele disse há pouco tempo que vai botar no seu devido lugar padres e pastores do Brasil, caso chegue à presença. E mais grave, vai legalizar o aborto, vai legalizar aqui as drogas no Brasil e vai manter a política que é terrível, conhecida como ideologia de gênero. Ninguém quer uma filha tua de 6, 7 anos de idade vá no beira da escola e encontre um molecão de 15 anos fazendo xixi ali no mesmo banheiro. Isso não pode. O nosso patrimônio são os nossos filhos. Nós não podemos admitir a volta da esquerda no Brasil. E o pessoal se lembra, há pouco tempo, quando começou isso tudo, no governo Lula, infelizmente. Agora, a Marina Silva hoje falou que vai apoiar o Lula. Ela fez algumas exigências. Eu vou falar só uma, que apavora todo mundo. E o Lula aceitou. Demarcar todas as terras indígenas pendentes no Brasil. Demarcação. Todas as terras. Depois o Bolsonaro explica. Sabe por que eu achei esse aqui o tema mais importante de todos? Vocês que acompanham a política de mais perto, vocês estão, assim, anos-luz acima do cidadão comum. Não tô puxando saco nem nada, porque a gente realmente garante vocês conversarem com várias pessoas. Se perguntar a diferença, sei lá, PEC para uma PL, quantos votos precisa, quantos deputados Bolsonaro precisa de apoio na Câmara, o pessoal fala, cara, não sei nem quanto deputado existe, sai de perto de mim. Em única fala, Bolsonaro ele coloca algumas coisas que eu acho que tem tudo a ver com o cargo que ele está disputando. Eu acho que vocês sabem que o presidente da República, ele não faz leis. Ele pode até escrever, né, um MP, uma medida provisória, que vai ter meio caráter de lei ali, pode ser renovado, mas o Congresso tem que votar. O que o presidente da República ele pode fazer é isso daqui, ó. Tem a caneta para vetar alguma coisa, tentar barrar, uma caneta para indicar pessoas e uma caneta para utilizar, para servir de exemplo. O presidente da República, ele é um norte de várias ideias. É aquele cara que vai dar o exemplo. É aquele cara que vai estar falando coisas que vão estar sendo constantemente reverberadas. As ideias dele que as pessoas vão estar ouvindo, porque ele vai estar constantemente dando entrevista, constantemente em locais. Quantas vezes Bolsonaro não foi lá, sei lá, cúpula da ONU, cúpula disso, cúpula daquilo, e falando, ó, soberania, Brasil em primeiro lugar,
responsabilidade fiscal, responsabilidade disso daqui, não dá pra fechar tudo e a gente vê depois. Tu já pensou se passasse esse período, um presidente tipo Haddad falou, não, a economia a gente vê depois. Tu já pensou nisso? Então tá aí, ele tá falando, é o exemplo. É o cara que vai servir de exemplo pra nação. Ele tá falando, ó, eu sou contra essas pautas. Olha as pautas. E ele bate nessa tecla há muito tempo. Há muito tempo. Ainda que o Lula queira avançar com várias coisas, ele depende da Câmara. Mas você sabe que vai ter ali, ó, os ministros, umas coisas, e muita coisa dá pra ser mudada, né? A direção do barco, você vai... O Lula, né, sem um congresso, ele bota o barco na direção, mas vai estar todo mundo remando pra outra. Aí o barco vai estar em conflito, né? Apontado para um lado e remando pro outro. Mas e aí? Não é melhor a gente ter Bolsonaro e um congresso alinhado pro Brasil realmente decolar? Vamos avançar. Sobre essa coisa que o Bolsonaro falou de perseguição a cristãos, olha os aliados do Lula. Ditadura cubana força a saída do padre superior dos jesuítas da ilha. A mesma ditadura cubana que impediu o ingresso daquele grupo de juristas evangélicos lá na ONU. A gente comentou, acho que no sábado, no domingo. Mesma ditadura cubana. Seguindo os caminhos aí da ditadura da Nicarágua. Ambos aliados históricos do Lula e do PT. Aí veja só. O PT não. Os petistas. Os petistas estavam discutindo na revista Fórum, que assim, junto com o Brasil 247 e o DCM, a Direção do Mundo, são os 3 maiores portais da esquerda lulista brasileira. Olha só o que essa senhorita é capaz de falar. Então, eu acho que a gente precisa dividir o bolsonarista do bolsominion. E a gente precisa começar a dialogar com o bolsominion. Como a gente vai fazer isso? Acho que a gente precisa conversar coletivamente. No mestrado eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. Na igreja? E outro dia encontrei uma amiga minha que era da igreja na época que eu fui, porque eu fui cristã há 30 anos. Eu já fui até para Jerusalém, se vocês querem saber. O dia que eu contar Olha agora. o que é essa viagem a Jerusalém, o dia que me botarem na televisão para eu contar, eu acabo com o cristianismo no Brasil. Eu acabo com o cristianismo no Brasil. Se infiltrar em igreja. Olha aí a turma do Lula. Essa é a turma do Lula. Acabar com o cristianismo no Brasil. Calma que tem que piora. E eu falei, amiga, vamos voltar para a igreja, porque hoje eu sou candomblessista. Não tem um terreiro que eu frequento, essas coisas, porque eu não sou religiosa. Mas eu amo os orixás. Agora que a gente tem que voltar para a igreja, ou ir para, a gente tem. Aí ela, amiga, que ideia louca. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, a gente vai fazer. Aí ela falou assim, mas eles não vão querer escutar. Eu falei, quem disse que a gente vai falar para eles? A gente vai para a escolinha dominical. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha, um irmão, para botar para tomar conta das crianças. Criança? Existem lá, enquanto eles estão no culto, uma sala de aula cheia de crianças. Aí tu vai pegar a Bíblia mesmo, a Bíblia. Você vai começar a falar de Jesus. Jesus era esse aqui, ó. Ele amava os pobres. Jesus disse aqui, ó, que o rico não entraria no reino dos céus. E a gente vai começar a falar de Jesus. Mas ele vai chegar em casa e vai falar, pai, a professora, aonde está escrito? Ele vai falar, aqui, pai, está escrito aqui, Jesus falou. Mas para isso tem que ter estratégia. Estratégia. Nenhum dos revolucionários que a gente teve nesse Brasil fez nada sem estratégia. Marighella escreveu um manual. O manual do guerrilheiro. Guerrilheiro. A gente está lendo? Manual do guerrilheiro. Estratégia. Doutrinar crianças para chegar em casa e questionar os pais. Usar a fé para doutrinar pessoas. Você tem noção do absurdo que está sendo dito? Isso está sendo discutido? Revista Fórum. Aqui, ó.
Tomando fórum. Você vê... É porque aqui o vídeo, o frame não tá muito bom, depois a imagem melhora. Esse vídeo aqui tá no Telegram. Manda no grupo da igreja. Quer acabar com o cristianismo. Ela consegue acabar com o cristianismo. Meu Deus do céu. Vai acabar. A petista vai acabar. O cristianismo durou esses anos todos. Vai ser a petista que vai acabar com o cristianismo. Olha, que já teve gente que tentou destruir a obra de Deus. Ninguém consegue nem abalar. É uma petulância. É um absurdo. Aí você vê. Pastor foi lá apoiar o Lula, né? Ele renunciou sob pressão e ataques de líderes evangélicos. Estou sendo atacado. Estou sendo porque apoio o Lula. Por que será, né? Por que será que está sendo atacado? Por que será que está sendo questionado pelas pessoas? É só olhar o que o Lula defende, o que o Lula apoia? Quem são os aliados do Lula? O que os aliados do Lula estão fazendo? Aí depois vai se vitimar, vai se fazer de vítima da coluna da Mônica Bergamo. Aqui, ó, Mônica Bergamo, ó, sempre ela. Oh, meu Deus, tá lá, a linha auxiliar do petismo. Vai lá, chorar no colo da Mônica Bergamo. É um absurdo, pessoal. É um absurdo. Aí veja. Fatos primeiro. Livre para disputar a eleição, Lula não foi inocentado de todas as acusações. A CNN sabe que o Lula não foi inocentado. Sabe disso. Aí ela pergunta, então, CNN... Se o Lula tem ficha suja, como pode um ladrão descondenado estar concorrendo à presidência por uma nação? Vocês querem isso? Se vocês sabem, é isso que vocês querem? É isso que vocês querem? Pelo menos o Boris Casoy tá falando. Se o Lula repetir na economia o que já fez, será uma catástrofe. Tem um recorte histórico onde o Boris Casoy, ele tá falando da aliança do... Eu não sei se ele fala exatamente do Foro de São Paulo, ele só fala das alianças com os governos de esquerda. E o Lula fala que ele tá viajando, que ele tá mentindo, que ele tá conspirando. Foi num debate. É um dos vídeos que tem o pessoal faz um vídeo de 20 minutos sobre o Foro de São Paulo, um vídeo antigo. Boris Casoy intermediou um debate do Lula. E é o debate que o Lula elogia falando que, finalmente, temos uma eleição democrática, porque todos os candidatos são de esquerda. Lula na CNN. Veja o que é falso e o que é verdadeiro. Aí no final, né? Na CNN, Lula repete falas anticorrupção e erra. Ele erra. Errou. Ele só errou, né? Ele não mentiu, ele não falou fake news, nada. Você vê como os fact-checkers tratam o Lula muito bem, né? Você vê que a própria UOL, que veio com aquela narrativa que Bolsonaro pagou em dinheiro vivo, dinheiro em espécie, e que não é isso. PT erra ao citar a reportagem do UOL sobre compras de imóveis de Bolsonaro. O PT, assim, multiplicou o preço por não sei quantas vezes. O preço que o UOL diz ter sido e que o UOL ainda, né, faz assim uma empurrada. Quando você pega a matéria e você realmente um núcleo familiar, Bolsonaro e seus filhos, o valor é um nada. O valor é mais ou menos assim, 25% do valor total, porque eles colocam a família de Bolsonaro como um todo, né? Ai, mas ainda assim, você vê, a matéria é absurda. O que já era absurdo, o Lula conseguiu transformar num absurdo maior ainda. E se eu não me engano, a justiça não atendeu, né, o pedido do partido de Bolsonaro contra a propaganda do Lula. Mesmo os autores originais falando que o Lula... Na verdade, o Lula não, o PT erra. Erra. Humberto Costa veio com aquela narrativa maluca dos petistas. Toda vez agora que tem uma redução no preço, é porque o Lula subiu nas pesquisas. Eu quero saber que pesquisa. Se for uma pesquisa que a Globo paga. Mas tá lá, Lula nem se elegeu, já conseguiu reduzir o preço da gasolina, baixar o gás e aumentar o auxílio dos mais pobres. Depois dessa pesquisa e pega, o que será que Lula vai garantir pro povo? Aí o Diego pergunta, será que o partido de Bolsonaro vai denunciar pra Justiça Eleitoral? Eu espero que sim, ainda que perca. Falando nela, às vezes dá uma certa tristeza, e eu acho que vocês também sentem isso. Olha isso daqui. Uma juíza do Rio Grande do Sul cita fascismo ao mandar retirar outdoor com a frase Deus, pátria e família. Deus, pátria e família. Deus, pátria e família. Sabe o que é pior de tudo isso aqui? O Nestor Halber fez uma coisa que eu acho sensacional.
é ir direto na fonte. Lê a peça. Lê realmente assim a decisão do juiz. Não ficar no que só na imprensa. O cara vai lá, pega, dá uma lida. Parabéns pro Nestor. E olha só, gente. A justiça tomou a decisão com base em uma matéria do Estado de Minas. Estado de Minas. Que diz: a Bolsonaro usa lema fascista na Hungria, Deus, Pátria, Família e Liberdade, discrepando, portanto, do regime democrático vigente no país. Uma matéria da imprensa maluca é o que serviu de base na decisão judicial. É mole. A gente já tá virando algo corriqueiro no nosso Brasil, né? Menos mal. Bolsonaro dizer que criou o Pix não é desinformação. Decide o TSE. Isso aqui é uma reportagem do Portal Terra. Tá lá, né? Maria Cláudia Buchaneri negou nesta segunda-feira o pedido do PDT para proibir Bolsonaro de relacionar a criação do Pix ao seu governo. Aleluia, né? Pelo menos um aí a gente tem que levar. E vamos continuar falando de eleição. Vamos falar de pesquisa eleitoral. Ontem, a Paraná Pesquisa soltou um último levantamento onde a diferença do Lula para Bolsonaro é a menor de toda a série histórica. E tá um termo comum, né, que a gente vem falando, menor de toda a série histórica. Falamos isso daí da Poder Data, falamos isso daí, acho que no vídeo de ontem sobre a FSB, ou foi de anteontem, eu não lembro, me atrapalha às vezes no dia, mas a gente falou de forma bem recente. E você vê que a diferença de Lula para Bolsonaro é de 3 pontos, 3,1 para cravar o valor. Olha só, isso é estimulada. Na espontânea, que eu duvido muito, Bolsonaro só seria 2 pontos atrás. Olha aí. Tá lá, né? O levantamento foi divulgado nesta terça pelo Instituto Paraná Pesquisas. Inclusive, né, esses números mostram assim de forma concreta um empate técnico, onde Bolsonaro até poderia estar na frente, porque são 2 pontos para mais ou para menos. Se o Lula tiver 2 para baixo, Bolsonaro 2 para cima, Bolsonaro está na frente. Aí tá o antagonista, né? Lula e Bolsonaro estão tecnicamente empatados no primeiro turno, diz o Instituto Paraná. O Cláudio Dantas, bolsonarista, ele não é de jeito nenhum. Mas até ele tá começando a ficar incomodado com algumas coisas, que são as pesquisas, principalmente as que a Globo vem pagando. Aí ele fala o seguinte, ó: não sei como vai terminar a eleição, mas alguns institutos de pesquisa vão terminar mal. E aí eu quero falar com vocês sobre a Rede Globo e suas pesquisas. Mas antes, olha isso daqui. A coluna sensacionalista do Globo utilizou seu perfil oficial no Twitter para criticar abertamente a Paraná Pesquisa. Tá lá, ó. De acordo com a Paraná Pesquisas, Rainha Elizabeth chegará aos 100 anos de idade. Tentando descredibilizar, difamar, falar que é um instituto mentiroso. E, gente, olha só. A Brasmarket, Bolsonaro vence. O Seis Sigma, Bolsonaro vence. A GERP, Bolsonaro também vence. Na CNT-MDA, eu acho que o Bolsonaro tem que empatar tecnicamente. Tem mais outro estudo, acho que o Bolsonaro também meio que estava empatado. Não lembro. Então, assim, mas independente. Vamos pegar os estudos que o Bolsonaro ganha. Por que o perfil sensacionalista não faz piada? Tem o Verita, o Bolsonaro tá vencendo. Por que o sensacionalista não fala desses institutos? O Bolsonaro tá vencendo já em vários. Mas o Paraná Pesquisas é um instituto que, querendo ou não, né? Parte da imprensa divulga os dados. Parte da imprensa valoriza a informação. Sai na Veja de forma frequente, sai no Antagonista. O pessoal do Antagonista levou o Murilo lá, que é o chefe do Paraná Pesquisas, para uma live, fazer uma análise do cenário eleitoral. A Globo fez questão de entrar em campo para descredibilizar Paraná Pesquisa. Não tenho nenhuma simpatia, até discordo, acho que o Bolsonaro está na frente, mas vocês não acham isso muito estranho? Eu tenho certeza que vocês acham isso estranho, vocês devem até saber o porquê. E olha isso daqui agora. Até gravei um vídeo rápido. Tinha mandado lá no Telegram, né? Que tinha botado no TikTok. Pesquisa IPEC. Quem disse é o Estado de Minas. Merval Pereira solta análise antes da hora. O jornalista do Globo divulgou o resultado da pesquisa antes da divulgação oficial. Gente, o Merval Pereira está soltando uma
análise em cima do resultado. Uma análise. A matéria do Estado de Minas, ela disponibiliza aqui tweets das pessoas que viram a análise que o Merval fez, né? Porque ele botou, depois tirou do ar para esperar, né, o horário certo para falar, e diz o seguinte, ó: foi um delírio ou Merval Pereira vazou? A análise da pesquisa IPEC. A notícia parece que vai ser ruim pro Bozo hoje. Petista, né? Tá ali o perfil com 13. O Merval Pereira vazou o resultado da pesquisa, disse que o Lula pode ganhar no primeiro turno. A Bergamo retweetou, né? Mônica Bergamo. O Cleiton fala, ó: Merval Pereira sabia da pesquisa antes da pesquisa ser divulgada? E aí que vem o ponto. Será que a Rede Globo vazou a pesquisa para os seus jornalistas? Porque assim, na hora que sai a pesquisa, na hora que a pesquisa sai, assim, sei lá, a pesquisa saiu agora, 21 horas a pesquisa saiu, 21h05 já tem 12 matérias no portal do Globo. Já criando aquela narrativa para apoiar o Lula. Não é possível. Eu não acredito que a Globo faz isso. Não é possível. O Merval, ele deve jogar os búzios. O Merval tem cara que joga os búzios. E aí ele descobriu o resultado. Certeza. Né? Jogou lá pra cima. Ou então aquele que bebe o café, né, com a borra, aí olha a borra de café e falou: Ih, Lula tá 15 pontos na frente. Eu vi aqui na borra do café. Isso é o Merval Pereira. Aí veja, fica ainda mais estranho. A Globo tenta descredibilizar a Paraná Pesquisas através do sensacionalista, porque aqui vale a pesquisa deles da IPEC, que o Merval Pereira sabia de forma antecipada, talvez mais pessoas, né? Mais pessoas joguem búzios ou vejam um futuro na borra de café. E a pesquisa do IPEC, oh, como eu estou surpreso. Lula e aliados iniciou campanha pelo voto útil após a pesquisa do IPEC. Ué, a campanha do IPEC está a pesquisa do IPEC está ajudando a campanha do Lula? Não, esse aqui não. Esse aqui é um palhaço. Tem que ser aqui, ó. É essa aqui. Pelo amor de Deus. Daniela Lima. A força gravitacional das pesquisas começa a pressionar o Ciro. Tive acesso a material de campanha com o deputado pedetista usando foto e número de Lula no santinho. Mas a estratégia do PT para pregar o voto útil na propaganda eleitoral e a reação de Ciro vem. Será que a pesquisa do IPEC é o que motivou isso daí? Eu não acredito, Daniela. Aí você vê. Ciro Gomes reage à tentativa de Lula de destruir a sua candidatura. Ciro tá aí, né? Pô, peraí. O PT divulgou nas redes, né, um vídeo que o ex-jogador da seleção brasileira, o Raí, chama Ciro e Simone para se juntarem a Lula na corrida eleitoral. Ciro rejeitou a tese. Em vídeo de campanha, ele se dirigiu aos seus eleitores e disse que para o petismo, o voto útil é tornar seu sonho inútil. O cacique pedetista, o Carlos Lupe, também garantiu que a candidatura do Ciro, né, vai até o fim e criticou a ação do PT, nos vença ou no voto. Isso é da democracia. E aí, olha só. Olha isso daqui. Não é gabinete do ódio, já estou até avisando. Ambiciosa estratégia de Lula para ser eleito no primeiro turno. Vamos fingir que esse aqui é Bolsonaro? Porque aí choca um pouco mais. Vamos fingir que é Bolsonaro. Bolsonaro fez o encontro virtual na manhã dessa terça-feira, dia 13, com 7.866 blogueiros antidemocratas engajados em sua campanha. Seria isso aí, né? Mas como é o Lula, olha só, comunicadores engajados. O Lula conversou com quase 8.000 pessoas, comunicadores engajados. Isso é o que? Um gabinete do ódio não é, porque o Lula não tem isso, né? Isso é só quando é Bolsonaro. Olha o desespero e a imprensa lidando com a maior normalidade. O petista falou abertamente sobre a estratégia para conquistar mais eleitores nas próximas semanas. O ex-presidente definiu uma comunicação mais leve. Acho que a estratégia do Janones tá meio ruim, né? Meio ruim. Você também consegue ver que o Bolsonaro tá um pouco mais calmo, né? Uma piadinha aqui e outra, mas tá mais leve nas últimas visitas de Bolsonaro, tanto no Ratinho quanto no podcast aí com os evangélicos. A turma da esquerda
através aqui do Fábio Panúzio, amigo da Madalene Laxo e do Ayan, fala o seguinte, ó. Nesta eleição só há duas possibilidades. Ou você vota em Lula ou vota nos NZs. Dê utilidade ao seu voto. O Raso fala, o post do Panúzio apenas verbalizou o que muita gente pensa. De Christian Lynch a Felipe Neto. São os líderes da turma do duro acerto de contas. A turma vem para perseguir todo mundo. E olha só. Teve reunião na Globo ontem. Disse que teve até confusão entre partidos políticos para definir as regras do debate. E é umas regras assim estranhas, rapaz. É uma regra estranha. Vai ter lá um púlpito. Se o candidato não for, o púlpito vai estar lá com o nome dele. Mas, aí você vai fazer a pergunta, os candidatos que lá estiverem, eles não poderão ofender quem faltar. É quase uma armadilha para Bolsonaro ir, e o Lula não ir, e Bolsonaro não poder falar para que o Lula é ladrão. O Vermelho diz, ó, regras do debate da Globo. O debate da Globo não é poder chamar, né, fulano de ladrão nem proferir ofensas. Fique imaginando o que mais farão para Lula não ser humilhado. William Bonner vai cuidar... Né? Que é, rapaz? Se acalma aí. Cachorro aqui apertando o juízo. Aliados tentam convencer Lula a voltar ao Nordeste antes do primeiro turno. A ideia é que Lula ajude candidatos aos governos estaduais que derrapam nas pesquisas anti-nomes de oposição. Oposição a Lula é Bolsonaro. Se os candidatos do Lula estão derrapando... Peraí, vocês estão querendo me falar que no Nordeste tem candidatos do Lula que estão derrapando, mas as pessoas vão votar no PT? Não é meio inconsistente, né? Incoerente? Se o Lula é tão favorito no Nordeste, ele deveria estar numa situação que todos os candidatos dele a governo também estivessem liderando, né? Mas sabe como são essas pesquisas, né? Calma aí, jovem. Fica aí de boa. E vamos ao nosso último tema. Tem tempo. Gente do céu, isso aqui é gravíssimo. A gente tem comentado isso aqui há um tempo. Enquanto tava no ar, né? O pessoal ia cobrando uma ideia, mas agora a proposta já foi aprovada. E é o seguinte: a Europa aprova a proposta que veta importações ligadas a desmatamento. E não fica achando você que, é só não desmatar. Não, isso aqui é muito pior, muito mais grave. Você vai entender. O regulamento pretende aumentar o controle sobre as importações de carne bovina, óleo de palma, soja, madeira, cacau, café e outros produtos, para que essas mercadorias sejam comercializadas na União Europeia. As empresas precisarão comprovar que elas não são provenientes de florestas derrubadas ilegalmente. O que é ilegal? Será que ilegal é quando você não respeita aquela demarcação? Você pode usar na Amazônia, você pode usar 20% de sua terra. Você pode usar, será que se você fizer só no 20%, será que é ilegal? Não, né? Não deveria ser. E se eu te falar que é ilegal? Tá confuso, mas vai ficar claro. Mas antes disso, olha só. As empresas vão precisar comprovar. Ou seja, a Europa está determinando que seja basicamente criado uma espécie de sistema, organismo, auditoria, empresa com selinho para poder falar quem é do bem e quem é do mal. Com a aprovação do texto, o Parlamento Europeu vai iniciar as negociações sobre a lei final com os Estados-membros da União Europeia. Para entrar em vigor, o projeto precisa ser aprovado pelos 27 países. Mas no Parlamento Europeu foi aprovado. A Europa está tão maluca que existe um Parlamento Europeu. Você tem a Europa e você tem os parlamentares europeus. Como você nem como é que eles são eleitos, mas tudo bem, tá lá. Veja só, estão criando um órgão já tem um órgão supranacional. Vai vendo. A lei tornaria obrigatório que as empresas importadoras implementem sistemas de due diligence, diligência prévia, que a gente já falou várias e várias vezes. E aí vai monitorar, abordar e mitigar quaisquer impactos negativos de suas importações sobre florestas. De acordo com a proposta, o garantiria aos consumidores que os produtos não contribuam para a destruição da vegetação e da biodiversidade, reduzindo assim o peso da União Europeia na crise climática. Os eurodeputados também querem que as empresas verifiquem se as commodities são produzidas de acordo com as disposições de direitos humanos. Era uma política para proteger o meio ambiente, mas eles estão colocando
direitos humanos, os aspectos sociais, aquelas pautas identitárias no meio da confusão. Isso daqui não é exatamente aquele projeto do Molon que a gente falou no vídeo de anteontem. Isso daqui não é exatamente o que está naquele programa da Marina que falamos no vídeo de ontem. Olha como, através da agenda verde, eles estão avançando com a agenda identitária. A definição da data limite para desmatamento também está em discussão. Olha isso. Alguns parlamentares insistem que as mercadorias não devem ter sido produzidas em terras desmatadas após 31 de dezembro de 2019, um ano antes do que foi proposto pela Comissão Europeia. E aqui que está o ponto. Pensa o seguinte. Tem uma terra. Você é brasileiro, você segue o Código Florestal, que é o mais restrito do planeta. Vamos pegar a região amazônica. Você comprou um lote totalmente legal. Você fez tudo. Até seu trator é elétrico. E você comprou o lote hoje. Hoje é dia 14 de setembro de 2022. E aí no seu lote que você comprou hoje, não era nada. Era só um lote lá. Não tinha uma fazenda. Você comprou hoje. E aí no apenas 20% que você pode usar, você resolveu ali criar gado. Você vai poder vender? Não. Sabe por que não? Porque a sua terra você comprou em 2022. Esse produto foi produzido em terra que foi desmatada em 2022. Pô, mas eu não estou desmatando. Tá sim. Você está desmatando 20%. Você está entendendo? Essa lei aqui, na verdade, é para impedir a expansão do agronegócio brasileiro. Apenas as terras que já eram produtoras antes de 2019, 31 de dezembro de 2019, poderão vender. Isso daqui é a mesma coisa, a mesma ideia do BNP Paribas, que é lá o banco de fomento aí também, muito ligado ao agro, que eles não financiam terras na Amazônia se desde antes de 2008 a terra já não for uma fazenda. Não importa se você vai conservar 85% ou 90%. Não importa. Antes de 2019, em 2008... Então não tem, irmão. Não tem. E assim eles vão controlar a expansão do agronegócio brasileiro. Lindo, né? Fica pior. Em nota, a eurodeputada Ana Cavazzini diz que a regulamentação sobre as cadeias de suprimentos livres de desmatamento é uma mudança de jogo urgentemente necessária. Esse parágrafo eu trouxe só por uma razão. A gente tá falando dessa cidadã, dessa Aninha, há muito tempo. Ela é da turminha que tá aqui, ó. Olha a Ana aqui, ó. Ela foi se encontrar com a turma das centrais sindicais. Esses eventos aqui ocorreram após, lá em março, a turma da Fundação Arnes, Conectas, Patrimônio da Democracia, Artigo 19, Fundação Perseu Abramo do PT, começar a se movimentar para falar com os deputados americanos, europeus, que o Brasil tava em golpe. Parou aí, ó. Parou aí. Inclusive teve a reunião na UERJ, que estava a Fundação Perseu Abramo, com o ex-primeiro-ministro da Espanha, ligado inclusive ao PSOE lá do Pedro Sánchez, etc. Tava lá, ó. Olha aí agora, olha a Ana. Tava com os petistas. Aí tá aí agora, tentando limitar a expansão do agronegócio brasileiro. Ainda falei isso aqui no vídeo várias vezes, que ela é a vice-presidente da delegação União Europeia-Brasil. Ela é a vice-presidente. E o presidente e o chefe dessa delegação? Bom, o chefe é o Ignácio Ibáñez, que é o chefe da delegação da União Europeia no Brasil. O Ignácio Ibáñez, ele tava com quem? Cadê? Ó? Celso Amorim. Celso Amorim, o homem do Lula, para a política internacional. Olha o que essa gente está fazendo com o Brasil, com o agronegócio brasileiro. Fica pior. Ainda sobre o projeto que a Europa aprovou. A Europa aprova a proposta que proíbe importações ligadas a desmatamento. Matéria aqui do Metrópolis, está com coisinhas extras. Organizações em defesa do meio ambiente comemoraram, como por exemplo a ONG WWF. São um claro sinal do setor produtivo de que a proteção ambiental e que dos direitos humanos são itens mandatários nos negócios internacionais. Sabe? Não é só meio ambiente, é a pauta identitária. A organização também frisou que, contrariando o pedido do atual governo brasileiro, o governo brasileiro está contra isso daqui. A proposta não faz distinção entre desmatamento legal e ilegal. Isso evitará que mudanças legislativas afrouxem as regras de proteção. Não importa se o desmatamento é ilegal
ou não importa. Não pode destruir nada. O agronegócio brasileiro não pode ser expandido. Não pode. Porque eles não vão deixar. A Europa está querendo ditar sobre a nossa soberania nacional e a turma da esquerda está comemorando. Outro ponto importante é a inclusão de... Olha isso aqui agora. Olha a ideia que os europeus tiveram. Quer dizer, não foi dos europeus, mas já explico por quê. Inclusão de outras terras arborizadas, além de florestas no interior da lei. Isso significa que produtos oriundos do desmatamento de grandes partes do Cerrado ali é a região do Mato Grosso do Sul, mesma região ali que os petistas entraram contra os produtores de soja, é a mesma região. Por exemplo, também serão barrados. Isso daqui não foi ideia dos deputados europeus. Sabe de quem foi a ideia? Brasil de Fato, página de esquerda. Eles estão só replicando, na verdade, a matéria que é do DW. Ambientalistas pedem inclusão de mais biomas. Quais ambientalistas? A turma da PIB, que também faz parte dessas ONGs, que junto, comissões, etc., através do Washington Brasil Office, estava lá de conversar com um papinho com a turma dos Estados Unidos, lá do Jamie Raskin. Ativistas pediram que a legislação inclua outros ecossistemas ameaçados pelo agronegócio além da Amazônia. E aí você vê, a PIB divulgou um comunicado pedindo mudanças na proposta pouco antes da votação do Parlamento Europeu. Essa esquerda brasileira que apoia o Lula é inacreditável. O Amazônia Azul, ele trouxe isso aqui, eu não sei se ele, porque os europeus aprovaram isso, mas ele traz aqui, Jornal do Brasil, 28 de janeiro de 2007. Você imagina alguma mídia tradicional fazendo uma reportagem desta hoje? Tá lá, eles já estão entre nós. Instituições estrangeiras financiam, bandeira em território nacional usando índios. Desculpa, fincam bandeira. Olha isso daqui, ONG é suspeita de grilagem de terras. A região do Baixo Rio Branco, no sul de Roraima, é o novo foco das investigações sobre a ação de estrangeiros no estado. Em 99, a Assembleia Legislativa de Roraima abriu uma CPI para apurar a suspeita de grilagem de terras pelas ONGs, a Associação Amazônia. O grupo registrou em um cartório de Manaus a compra de 132 mil hectares na Amazônia de ribeirinhos. Mas, segundo apurou a CPI, a compra nunca existiu, pois a titularidade das terras sequer era da população local. No relatório entregue ao Ministério Público e Polícia Federal, o argentino Héctor seria o dono da ONG, financiada por entidades como a Newfoundland, Fundação Klein Wolfert. Um técnico da Embrapa chegou a ser sondado para trabalhar em associação com o Instituto Italu Latino-Americano, com pesquisadores da Universidade de Salermo. Na época, um representante do governo do Canadá me ligou pedindo que intercedesse pela ONG e acusa o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, Messias Jesus. Um inquérito foi aberto no Ministério Público Estadual, mas ninguém foi responsabilizado criminalmente. Outro pedaço da matéria. A Alemanha vigia as reservas. Associar-se a estrangeiros na ocupação de terras na Amazônia não é coisa de índio. O principal programa de vigilância das comunidades indígenas no Brasil é financiado quase integralmente pelo governo alemão. O projeto integrado de proteção às populações e terras indígenas da Amazônia Legal começa a instalar as primeiras unidades na Raposa Serra do Sol. Raposa Serra do Sol, hein? Foi uma demarcação gigante. Gigante essa Raposa Serra do Sol, uma confusão grande, né? O projeto foi instalado no Brasil nos anos 90 sob pressão do G7. Pressão internacional contra nossa soberania. E olha só, 90% das reservas minerais no estado de Roraima estão em terras indígenas. Vocês estão vendo o que essa galera está fazendo, gente. E no meio que isso tudo está acontecendo, comentamos no vídeo de ontem, que você vê, por mais que sejam setores diferentes, estão todos juntos, no mesmo balaio de gato. Não dá pra gente chegar e falar que o Temer é um comunista. Não dá pra falar que o Kassab é um comunista, o Meré é um comunista. Dá pra falar que o outro é de esquerda, mas agrupar tudo, eu até usei o termo ontem, né, que o termo que a esquerda americana, assim, a turma da direita americana chama o pessoal da esquerda, que seria o woke. É o cara que tá assim, em tese, ele tá acordado com os problemas do planeta, ele tá muito preocupado com tudo que tá acontecendo, ele tem que salvar o nosso mundo. Aí você vê aí, o pessoal aqui também tá acordado, estão em alerta. Temer, Kassab e Meirelles já discutem o Brasil depois das eleições. Vocês lembram como foi o período ali de
agosto até outubro de 2019, quando a Amazônia estava pegando fogo pela primeira vez, só se falava de Ricardo Salles todos os dias. Todos os dias. Você já pensou na importância e no destaque que vai ter o próximo ministro do Meio Ambiente? Pera aí, Moro. Porto de Santos recebe maior carga de fertilizantes em um único navio. No Brasil tem fertilizante. Pelo menos tem, né? Estoque. E se acabar? Bom, se acabar tem que comprar mais. Porque até realmente o Brasil se tornar autossuficiente demora. A gente tem que explorar. Para explorar, são projetos que vai envolver meio ambiente, vai envolver direitos humanos também, e vai envolver questões ligadas à mineração, que está debaixo de qual guarda-chuva? Minas e energia. Olha o assunto do momento do mundo. Energia. As contas de eletricidade pipocando. O europeu tremendo de frio. Tu já pensou? Atualmente o Adolfo Saxida. Pressão que esse cidadão vai receber. Falamos sobre as comissões. Tu acha que o Temer, o Kassab, o Meirelles, olhando lá na frente, tu acha que esse pessoal tá olhando pra quê? Tá olhando pra várias e várias. Tá olhando também pra esses temas. E aí você vê isso daqui, ó. Quando a gente fala de comissão. Precisamos de uma bancada lavajatista no Congresso Nacional. Dá pra falar que a bancada, que o Moro e o PT são a mesma coisa? Não são. Não são. Mas o Moro defende vilipendiar nossa soberania através de um tribunal penal anticorrupção. Eu tenho certeza também que o Moro apoia a ONU. Eu tenho certeza que o Moro apoia uma nova governança global, porque ele já falou isso, uma nova governança global. E o Lula também. O Lula também apoia a nova governança global. Então tem temas que eles se juntam. E é exatamente, né? É aquele botar debaixo daquele guarda-chuva como um todo. É a turma woke, que tá muito preocupada com o que tá acontecendo no Brasil. Meu Deus, temos que reagir. Todas essas pautas de esquerda, em determinado momento, eles se juntam. Olha a importância de elegermos realmente, assim, deputados capacitados. E eu te dou outra razão, que é o seguinte. Se fala muito dos deputados do Centrão. Deputado do Centrão, deputado do Centrão. O deputado do Centrão é um monte de boca aberta. O pessoal até brinca, né? Quem pagar mais leva. É uma piada. Que tem um fundo de verdade, etc. Tu acha que a turma lavajatista tá lá pra brincadeira? A Rosângela, com aquela vozinha dela? Essa mulher dá no pingo d'água. Moro no... Já pensou Moro no Senado? Conexão Colunas Avó? Open Society? Fórum Econômico? Transparência Internacional? Já pensou o antagonista voltando a encher o saco? Tu acha que o Moro vai ser um deputado? Tem 81 deputados. Sabe o nome de quantos? Eu sei do Randolph. Por quê? Porque ele enche o saco com vontade. Essa nova leva de políticos que tá vindo, gente do céu, mas vai vir pra encher o saco. Por isso que eu digo, a importância da gente realmente eleger. O primeiro critério, óbvio, tem que ser apoiador de Bolsonaro, bicho. A coisa mais óbvia de todas. Mas, graças a Deus, estamos entrando agora no cenário que temos opções quando se diz pessoas que apoiam o nosso presidente. Por isso que eu digo, como foi essa direita maluca, que tá quebrando cabeça essa direita lacradora? Olha os desafios que estão por vir. Aí só para fechar, você já passou muito mais de uma hora. A estatal russa dobrou o lucro, mesmo reduzindo em 43% a venda, né, de gás. Reduziu em 43% e dobrou o lucro. Será que a Europa está indo bem? Será que as sanções estão funcionando? ONU pede que a Europa não retorne aos combustíveis fósseis. Vivendo o caos. Olha a importância de lutarmos mais do que nunca pela soberania. E, inclusive, tentar trazer outros setores. 2030 a gente vai precisar, quanto mais força, melhor para isso daqui. Tentar ampliar o leque de apoio que nós teremos, para pelo menos garantir que o Brasil vai continuar sendo o Brasil, para não colocar o Brasil de joelhos perante a ONU. E aí, só para fechar, enquanto os europeus, junto com os Estados Unidos, estão aí nessa rota, tentando avançar com um tipo de agenda, você vê como a coisa não tá fácil. Os comunas, né, junto com a Rússia, também querem montar uma nova ordem. Conflito de nova ordem. Agora são duas. São as novas. Tem duas. E o Brasil, bom, para dar um exemplo do que, pelo menos na minha cabeça, se passa, é esse daqui, ó. Marcos Pontes, nosso ministro aí da Agricultura, tá rodando aí. Assim como a Tereza Cristina rodou o mundo, conversou com várias pessoas, veio aí da Indonésia. Só quero destacar uma coisa, ó. Discutimos perspectivas de ampliação do comércio agrícola entre os países. Mais do que nunca, o Brasil vai ter que ser colocado em primeiro lugar, como o Bolsonaro faz. Os nossos interesses primeiro. Para quando ver esse monte de bloco maluco, União Europeia, ONU, os russos lá com o negócio,
É Brasil. Tá achando ruim, problema seu. Não quer comprar? Eu vendo pro Oriente, eu vendo lá pro Ciclano, fulano, ficando, botando, blá blá. A gente vai pra todo mundo, a gente fala com todo mundo. E é Brasil em primeiro lugar. E Deus acima de todos. Isso aqui eu comento depois. E eu fico por aqui. Lembra de trazer aquele voto, né? Pro nosso grande Jair. Eita, que coração feio. Mas é de coração. Traz o voto pro Jair. Vai cair o dedo? Vai cair o dedo? Não vai. Então, conversa com seus amigos que ainda estão indecisos. Deve ter alguém. Vai lá no Telegram, pega o vídeo. Manda lá o que os petistas querem fazer, estão planejando, né? Fazer com as igrejas. Manda para teus amigos aí da igreja. E a gente se vê amanhã. Se gosta do meu trabalho, tem um membro, botão valeu, peito na descrição. E a gente se vê amanhã. Fui, meus amigos.